com a documentação, a gente enviava para realizar o exame médico, né? Todo o manual, todo aquele processo. E com a GUP melhorou, sim, 100%, né? Que a gente tem a visualização ali em tempo real, né? A gente consegue dar o aceite ou recusar aquele documento, e esse é muito mais prático, muito mesmo. E a gente está amando essa experiência, ainda mais que a gente contratou, né, a GUP Admissão no período que a gente ia estar numa crescente de colaboradores. E daí, de lá para cá, a gente cresceu bastante, e se não fosse a GUP, eu nem sei. Acho que a gente teria que fazer aí, né, algumas horas extras para poder dar conta de tudo. E a GUP já facilita bastante essa parte, né, da burocrática de conferências, enfim. Bem, eu vou falar um pouquinho, então, aqui como é que funcionava aqui no Grupo Soma. De fato, era muito similar, né, ao Eubank ali, como funcionava. A gente recebia, assim, os documentos por diversas fontes. A gente recebia os documentos do pré-colaborador via WhatsApp, via e-mail. A gente não concentrava em um único local. Acabava que o time de admissão falava com várias pessoas e, às vezes, a mesma pessoa enviou os documentos por WhatsApp, enviava por e-mail também. Então, de fato, tinha que ter aqui um controle da nossa parte para saber, essa pessoa já enviou esse documento, tá certo, retorna com ela. Então, realmente, ali, a GUP ajudou muito a gente nesse ponto. Além disso, todo o time de admissão, a gente guardava, fazia uma pasta, né, na nossa máquina ali, dentro da rede, para salvar aquela documentação que o candidato enviava para a gente, que esse pré-colaborador enviasse. E, assim, era ruim, até porque acontece algum problema na máquina, acontece algum problema na rede, como é que a gente consulta aquele documento, né? Então, a gente tinha ali alguns pontos, né, que a gente sabia que a gente precisava melhorar. E quando a gente conheceu ali o GUP Admissão, a gente já usava ali a plataforma, né, de recrutamento. E quando a gente conheceu ali, de fato, a gente, no primeiro momento, a gente colocou apenas para o corporativo do grupo. Então, para as admissões de loja, a gente não colocou. Mas a gente teve ali, supriu nossa expectativa e melhorou muito a nossa vida. E não é para tanto que a gente está expandindo ali o GUP Admissão para as lojas, né? Para as admissões de loja, que equivalem a 80% das admissões do Grupo Soma, né? Então, acaba que a gente gostou tanto que a gente está dando um passo mais na frente. Legal. Nossa, pessoal, muito bom ver o relato de vocês. A gente sabe que é sempre desafiador, né? Principalmente quando a gente está implementando uma plataforma e a gente passa por adaptação para os novos processos. E daí eu vou até já pegar o meu gancho aqui para a segunda pergunta. Pode até passar por gentileza, Lu. Nós sabemos, né, o quanto que é desafiador realizar toda essa parte de gestão de mudança, os novos processos, garantir que todas as pessoas se sintam parte dessa mudança, que passem, né, por essa mudança de modo bastante resiliente. E aí, no caso de vocês, a gente queria aqui saber um pouquinho mais como que foi essa adaptação, tanto do ponto de vista dos colaboradores envolvidos no processo de admissão, então, tanto do ponto de vista das pessoas que estavam ali dentro, né, desse período de implementação, quanto também, né, dos candidatos, que querendo ou não foram impactados por essa adaptação, esses processos novos. Então, vamos começar essa resposta dessa pergunta pelo Grupo Soma. Pode ser, Ana? Pode. Vamos lá, gente. Acho que primeiro, como a gente faz qualquer implementação e qualquer projeto, a gente precisa ali colocar todas as partes envolvidas em um local, né? Então, a gente tinha diversos fóruns ali com a Lari, semanais para colocar, para levar os pontos que a gente tinha ali de dúvidas, de pontos de melhoria. Até às vezes a gente estava tão imerso no nosso processo que às vezes até ela falava, olha, a gente pode seguir dessa forma. Então, assim, a gente teve todo o suporte da GUP, a gente envolveu todo o time de admissão, que era envolvido na admissão, para realmente todo mundo estar muito engajado, né, nesse projeto. Do ponto de vista dos colaboradores, assim, acho que
dentro do Grupo Soma, todo mundo comprou muito a ideia do projeto, porque, de fato, todo mundo via como uma dor a gente receber várias documentações, porque acabava que a experiência que aquele candidato tinha não era boa, e aí a gente tinha uma demora no retorno, porque mandava via WhatsApp, que mandava via e-mail, e aí o candidato acabava falando com a recrutadora, acabava falando com a pessoa que entrevistou, então, assim, a gente tinha ali um problema naquela gestão daquela entrega daquela documentação, né, e acabava impactando as pessoas envolvidas naquele processo seletivo. Do ponto de vista do candidato, a experiência ficou mais fluida, né? Porque você, dentro de uma única plataforma, você participa ali de todo o processo seletivo e você já consegue subir a sua documentação. Então, assim, a experiência para o candidato é muito positiva. Mas também, nem tudo são flores, né? A gente tem ali, aqui no CD, né? No centro de distribuição, a gente tem uma galera bem operacional. A gente tem no ateliê, por exemplo, a gente tem várias costureiras que às vezes não têm essa habilidade com a tecnologia. Então, a gente teve ali alguns pontos que a gente teve que se adaptar. Então, o que a gente fez, né? A gente criou ali, começou a consolidar todas as perguntas que surgiam para a gente. Então, a gente já enviou um FAQ com aquelas perguntas já por perguntas, às vezes, que chegavam de forma recorrente para a gente. Então, a gente criou um FAQ, já disponibilizou para esse pré-colaborador. Nesse momento, né, de envio de documentação, a gente já disponibilizava esse FAQ. E também a gente entendeu que para algumas situações realmente as pessoas tinham muita dúvida mesmo, então assim, não tinham habilidades. Então, por exemplo, em alguns casos, nos casos extremos, a gente fazia uma videochamada, gravava a tela de como é que funcionava, como é que a pessoa poderia subir, mas realmente foram pessoas ali para posições operacionais. A gente identificou que não era o problema da plataforma, de fato era o perfil. E estava tudo bem, né? A gente criou ali mecanismos para a gente conseguir driblar e conseguir dar esse apoio para essa pessoa. Teve alguns casos também que a gente se deslocou até aqui, né, no nosso CD, a gente veio presencial, marcou com todo mundo que tinha dúvida num dia, que a gente estava ali, em vagas de operações, né, que são essas vagas mais operacionais, às vezes a gente tem contratações em grandes volumes. Então, a gente marcava com todo mundo no único dia e essas pessoas vinham aqui e a gente auxiliava ela a subir o documento na plataforma. Então, assim, a gente não fazia por ela, mas a gente sentava junto e fazia. Tá, tudo bem, você está com a dúvida aqui? Vamos fazer dessa forma. Então, assim, a gente criou esses mecanismos, o vídeo para enviar para a pessoa, o FAQ, em casos extremos, chegar no presencial para dar esse suporte. Mas, assim, qualquer processo, a gente tem que se adaptar, né? Então, acabou que a gente foi ali ao longo do processo, quando a gente implementou, a gente teve, assim, no começo, acho que a gente não sabia muito bem lidar com esse ponto, mas conforme foi passando, a gente já sabia, olha, essa dúvida está chegando de forma recorrente, vamos colocar no FAQ. Então, acho que a gente precisa também ter um mindset, de fato, o processo que você vai implementar, ele na largada, ele não vai estar ideal, ele vai ter melhoria. Acho que a gente precisa ter esse mindset de, assim, vamos melhorar, vamos ouvir a pessoa, vamos ouvir o que esse candidato está falando, não é porque ele não está conseguindo colocar, não é por má vontade, é porque, de fato, às vezes ele está tendo uma dificuldade. Então, assim, vamos ouvir. E a gente também conseguiu criar ali indicadores para medir como é que estava sendo, né? Então, a gente hoje mede ali o nosso indicador a gente faz ali o NPS, né, do processo admissional para realmente acompanhar se a admissão está sendo feita de forma efetiva, né? E a gente viu ali que os nossos números aumentaram muito, por mais que a gente teve esses pontos para a gente lidar, né? Mas foi um ponto que que teve um impacto super positivo aqui no grupo. Legal. Podem falar. Pode ir, Lari, pode falar. Não, eu ia comentar exatamente dessa parte, né, do Grupo Soma, o quanto que eles foram protagonistas nesse processo de adaptação, principalmente frente a esse público que eles têm, que é um público também majoritariamente mais operacional. Podem trazer agora a experiência de vocês, Will Bank. Vou colocar aqui no mudo. Ai, ficou no mudo. É o seguinte, menina, acabei de fazer uma reunião com
Surgiu essa Letícia Bruna já foi avaliada faz tempo. Acho que alguém ligou o microfone. Vamos lá, então vou contar a experiência por parte do Will Bank. Gente, eu não sei se é porque a gente estava muito empolgada para começar logo com a GUP, que assim, não sei se foi rápido, se foi fácil, se foi a Lari ali junto com a Jennifer, maravilhosas, sempre dando muito apoio para a gente em tudo que a gente precisava, assim, mesmo, a gente não teve nenhuma dificuldade, né? Sempre que a gente precisava ali, as meninas estavam sempre ajudando a gente, auxiliando, dando dicas também, né? Que é um processo novo, então a gente fica um pouco perdida às vezes. Então a adaptação foi fácil, a gente achou bem fácil, a gente, sempre em implantação a gente pensa, meu Deus do céu, vem uma avalanche de dúvidas, né? Só que foi super fácil a adaptação, como eu falei, o nosso processo era um pouco mais moroso, assim, né? A gente tinha perdas de documento, então ficou centralizado, então isso nos ajudou muito, sem dizer que o nosso time cresceu também. Então eu não sabia que pé que estava aquela admissão, eu não conseguia ver, porque a gente sabe, né? E-mail é aquela coisa. Eu não copiei outra pessoa ficou de fora, então lá na GUP não, a gente tem uma coisa centralizada, então isso ajudou muito o nosso trabalho. Muito, muito mesmo. Então, tá lá os documentos, recusou, o candidato já recebe na hora. Aquilo que a Ana comentou também, né? Algumas pessoas têm algumas dificuldades. Eu amei a ideia da FAQ, tá? Porque algumas pessoas têm realmente ali algumas dúvidas que sempre tem, mas normal. Nada da GUP, assim. Inclusive, acho super fácil a plataforma. Os candidatos também, a gente sempre pede alguns feedbacks sobre a plataforma. E assim, acho que foi uma adaptação boa, positiva para todos os lados, assim. Não tenho nada a falar, assim, mais de ruim, nada, só coisas boas. Legal. Bom, gente, não tem nada combinado aqui no discurso. Queria reiterar isso daqui. Inclusive, muito, muito feliz, mas assim, as glórias são de vocês, porque querendo ou não, a adaptação, né, aos novos processos tem muita correlação com o engajamento dos sponsors. E com certeza a gente está aqui, né, tanto com a Will Bank quanto com o Grupo Soma, que foram referências, né, nesse engajamento que vocês tiveram, para também fazer acontecer esse novo processo e ter essa adaptação, tanto por parte dos times internos, quanto também por parte dos colaboradores. Então, com certeza, o mérito é de vocês. Bom, pessoal, e traçando um paralelo entre o processo antes, né, e o processo depois, como que funciona a admissão hoje em ambas as empresas? Teve alguma rotina mais específica deste processo que vocês identificaram que foi fortemente alterada? Se fosse para vocês analisarem, né, quais foram os principais ganhos, benefícios que vocês identificaram? E daí vou deixar à vontade para o Will Bank, ou o Grupo Soma, quererem começar aí essa resposta, tá ok? Posso começar por aqui. Realmente, assim, o nosso processo mudou muito. Hoje os candidatos, eles enviam toda a questão pré-colaborador, né? Envia toda a documentação dentro da plataforma, né? Então, a gente consegue facilmente validar ou recusar, solicitar novamente essa documentação, ver se de fato ele enviou ali a documentação correta, né? A gente está estendendo o nosso produto ali também para a parte da admissão de loja, então esse também é um super salto em termos que de fato mostra que a gente gostou muito do produto para o corporativo, né? Além disso, hoje a gente está no outro momento também, que de fato é a integração da GUP ali com o nosso RM, né? Então a gente gostou tanto ali do produto que a gente quis concentrar toda a nossa admissão dentro da plataforma. Então, depois, quando a gente tinha ali, depois que a gente colocou o GUP admissão dentro ali do corporativo, os pré-colaboradores, eles anexavam os documentos, o time de admissão pegava esses documentos, abria um chamado para o departamento pessoal para eles fazerem todo o cadastro na folha, gerar contrato e tudo mais. E aí agora a gente já está no outro patamar, que é de fato construir essa integração. Então hoje a gente já consegue fazer uma admissão digitalizada,
Então, quando uma pessoa entra aqui no Grupo Soma, todos os formulários, né, ele é preenchidos digitalmente na parte ali do envio de documentação, não precisa mais imprimir papel. Gente, a gente tinha, assim, uma quantidade absurda de papel que a gente imprimia, e, assim, não tem sentido nenhum, principalmente ali com todo o propósito que o Grupo Soma tem, né, de ser uma empresa sustentável, então não tinha coerência, né? Então, hoje a pessoa já faz uma admissão digitalizada até o momento de assinatura de contrato, né? E o principal ponto também que eu vejo ali, quando a gente fala, né, desse processo de admissão digitalizada, é que o próprio DP comprou a ideia junto com a gente e hoje eles mesmos validam os documentos dentro da nossa plataforma. Então, antes, a gente validava o documento dentro da GUP, depois a gente abria o chamado com a documentação e o DP validava pelo lado de lá também a documentação, ou seja, a gente tinha duas frentes fazendo o mesmo processo. Então, hoje o DP já está dentro da GUP, eles cuidam dessa parte de validação de documentos e de envio de contrato. E agora a gente está aí no último estágio, que é essa integração GUP com RM, que a gente já está fazendo alguns testes, né? E a gente espera que esse mês ainda a gente consiga colocar para rodar e a gente já vai estar entregando mais um valor, né? Que além do pessoal do DP validar esse documento, eles não vão mais precisar cadastrar cada admissão dentro do RM, que é o nosso sistema, né? Então, eles vão ter aí esse ganho, né? Otimizar esse tempo. E a gente está realmente muito feliz, porque para o candidato é muito melhor. Eu mesmo, quando entrei no Grupo Soma, eu entrei no final do ano passado, e quando entrei, eu tive que ir no shopping para poder imprimir os formulários, porque eu não tinha impressora em casa. E assim como eu passei por essa situação, com certeza muitas outras pessoas passaram, né? Então, a gente colocar ali a admissão digital realmente foi um ganho, tanto no quesito de experiência, quanto de otimização do nosso processo, quanto também no olhar da experiência desse candidato. Perfeito. Querem complementar também, Wilbank? Sim, só complementar o que a Ana falou, eu acho que depois da GUP, sem comparações, assim, do processo antigo, que a gente levava muito mais tempo do que quanto tempo a gente utiliza hoje, é muito menor, né? Sem dizer, é muito melhor, a gente usa também a GUP recrutamento, então a gente já era apaixonado pela GUP, daí por isso que a gente foi para a GUP admissão. Então, quem inicia, né, lá a admissão são as meninas, as recrutadoras, depois passam uma vez para nós, do DP, aí que faz parte da admissão. Então, esse tempo diminuiu muito, então o nosso entrosamento com o candidato também ficou muito melhor, muito mais fácil, como eu falei, ele ficou centralizado e organizado, né, a gente sabe em que pé que está ali a admissão, quem mandou um e-mail por último, então acho que ficou muito mais organizado e mais rápido também. Legal, muito bom. Bom, pessoal, em todos os relatos que a gente ouviu aqui hoje, né, tanto do Grupo Soma quanto também da Wilbank, a gente identifica N motivos para essas empresas, né, serem aí cases de sucesso e estarem aqui hoje conversando com vocês. Então, né, até para a gente reforçar aqui o porquê que essas empresas são referência e nós trouxemos hoje, né, para eles terem um papo com vocês que aqui estão. O Grupo Soma, ele é uma referência na criação de uma experiência de brilhar aos olhos. Então, durante aqui o discurso da Ana, vocês devem ter percebido vários momentos em que ela citou a experiência do candidato, tanto no processo seletivo, quanto também na questão de admissão, a experiência, inclusive, dos colaboradores, né, internos, em quererem também fazer parte dessa mudança. Então, isso foi incrível, isso colaborou muito para eles serem referências. E a Wilbank, né, é um banco digital, é o segundo maior meio de pagamento, né, do Brasil, e está passando por um crescimento exponencial de colaboradores, como a Adria e a Dai trouxeram. Eles contrataram a GUP Admissão exatamente no momento de crescimento, então também é um desafio a mais, né? E eles não perderam a agilidade e nem a assertividade, mesmo com esse crescimento aí exponencial nos últimos meses.
E olhando um pouquinho mais, né, no detalhe, com os resultados positivos que essas empresas obtiveram com a nossa plataforma, a gente tem o Grupo Soma, né, que daí, mais uma vez, ressaltando diversos segmentos operacionais que compõem, né, os pré-colaboradores do grupo. Então, o Grupo Soma, ele detém hoje grandes marcas, né, da moda, principalmente do segmento feminino. Então, a Ana mesmo citou pessoas tanto do segmento ali da logística, da operação, quanto da parte do ateliê. E foi muito bom a questão da adaptabilidade que eles tiveram a esse novo modo de ser admitido. E a integração com a Folha, né, que está sendo aí quase concluída na fase final, que com certeza vai fortalecer ainda mais para o DP do Grupo Soma ter um papel cada vez mais estratégico. Isso a gente sabe que é super importante, né, nos dias atuais. E no Willbank, né, que está materializando esse conceito de eficiência, que hoje é tão falado, né, a gente precisa sim percorrer, né, para a gente alcançar essa eficiência no processo, e o Willbank, ela tem alcançado indicadores muito bons, inclusive o tempo de admissão deles está em queda nos últimos 6 meses, chegando num SLA de 5 dias no mês. Isso é muito incrível, pessoal. Isso quer dizer que todo o processo deles de admissão, tanto da coleta da documentação, quanto da conferência dessa documentação, até mesmo ali a parte, né, de assinatura e admissão concluída, está passando por um processo de 5 dias de SLA. É um tempo muito legal aí que a gente vê, inclusive, como bench de mercado. E aí agora eu vou convidar aqui a Mariane do Vecote para dar sequência com vocês no nosso webinar. Obrigada, Lari. Boa tarde a todos, pessoal. Eu sou a Mariane, né? Eu sou uma das especialistas aqui no GUP Admissão. No fundo, temos alguns cachorros, né, gente? Vocês sabem como é que é home office. A gente não consegue evitar que eles latam. As crianças também, né? Para quem tem filhos. Então, os meus filhos ainda são de 4 patas. Então, se por acaso tiver algum latido, a gente pula de susto, mas vai ficar tudo bem. Bom, a gente está completando 1 ano do GUP Admissão, né? Com muita alegria aí que a gente vem fazendo parte de toda essa transformação. É muito lindo ver, né, as meninas do Willbank, do Grupo Soma compartilhando, né? O Grupo Soma foi o primeiro cliente GUP Admissão que a gente vendeu, né? Com muita alegria lá no começo. Então, é muito legal ver todas as evoluções e todos os ganhos que vocês estão tendo, porque isso está totalmente conectado com o nosso propósito, né? Então, a gente queria contar para vocês um pouquinho do que o GUP Admissão evoluiu, pensando em funcionalidades, em produto mesmo nesse primeiro ano. Então, um grande passo que a gente deu foi a customização de etapas, né, no processo. Então, além de você poder escolher múltiplos documentos e criar listas, né, as checklists, você também consegue criar algumas etapas, isso é bem interessante. Além disso, existem novas formas de se comunicar através da plataforma com o pré-colaborador. A queridinha de todos é o WhatsApp, né? Então, por dentro da plataforma, com um clique, você consegue direcionar uma mensagem pelo WhatsApp para o pré-colaborador. Foram mais de 20 melhorias na usabilidade para usuários e pré-colaboradores, muito linkado com o que a Ana comentou agora há pouco, que a Lari também comentou, né? Sobre a gente sempre se preocupar muito com a experiência dos usuários, né? Usuários de empresa, né, no caso vocês, e usuário candidato, né, porque a gente sabe do quanto é árduo contratar uma pessoa, encontrar uma pessoa específica para aquela vaga. Então, a gente realmente quer que ele continue tendo uma experiência tão boa quanto ele tem lá no GUP Recrutamento e Seleção. Além disso, a gente está 100% compliance com a LGPD, isso é muito interessante, porque a lei ela nem foi concluída, né? Cada hora aparece uma coisa nova dessa lei, e a gente está sempre olhando para ela e evoluindo o produto também. Então, o GUP Admissão ele já nasceu na lei LGPD, então isso também tem ajudado muitas empresas a ficarem de acordo com essa lei, né, ao contratar o GUP Admissão, né? E tudo isso, né, falando de uma forma genérica e ampla, a gente transforma, né, o processo de uma maneira mais fluida e encantadora e tornando ele 100% digital. Acho que isso é o mais importante, né? Mas a gente não parou por aí e nem vai parar, né, gente? Vocês sabem como é que é startup, né? A gente não sossega. A cada 2 semanas tem novidade, tem botão novo. Às vezes eu faço uma demonstração de manhã, quando eu entro à tarde eu falo, esse botão não estava aqui, isso aqui não estava aqui. Então, é muita coisa nova que a gente está sempre fazendo. E a gente vem trabalhando aí numa... Opa, volta só um pouquinho, por favor.
Obrigada. A gente vem trabalhando aí numa funcionalidade nova, né, que vai trazer agilidade na admissão, eficiência operacional e a praticidade para o departamento pessoal. Então, eu queria apresentar para vocês agora a nova funcionalidade que a gente já tem algumas empresas testando, né? Inclusive as meninas que estão aqui já estão testando, que é a extração de dados. Então, hoje estamos em beta tester nessa extração de dados. Pode dar mais um, Lucas, por favor? O que é essa funcionalidade, né? Então, você vai conseguir extrair os dados preenchidos por esse pré-colaborador em qualquer etapa do processo de admissão no formato de Excel. Então, assim, são inúmeras as possibilidades que você tem de extrair esses dados, né? Lembrando que a gente pode também ter múltiplas listas de documentos e eu posso filtrar e escolher quais são os candidatos que eu quero extrair esses dados, né? Então, a gente tem um print aqui da tela, que acho que é o próximo slide, né, Lucas, que a gente já vai conseguir mostrar para vocês como é simples. Então, no canto esquerdo, eu consigo selecionar quais são os pré-colaboradores que eu quero extrair as informações, eu escolho, né, esses candidatos, escolho qual é a lista de documentos que eu mandei para esse grupo de candidatos e que eu quero exportar os dados, e pronto. Aperto o botãozinho azul marinho ali, exportar dados, e já tenho o meu Excel gerado em alguns segundos, né? Então, isso facilita muito para que vocês possam, caso não queiram construir uma integração, né, diretamente com a folha, como o Grupo Soma está fazendo, vocês podem extrair um Excel para que esse Excel seja imputado na folha, ou ainda enviar para a sua contabilidade terceira, ou para quem vai rodar mesmo os dados dentro da sua folha, né? Então, isso é muito interessante e vai estar disponível para todos os nossos clientes a partir de 1º de agosto. Então, a gente vai ter mais agilidade no input dos documentos e vai ter algo que a gente estava sendo solicitado há muito tempo, que era a extração dos dados. Finalmente, ela está nascendo. Aí, para a gente terminar a minha parte, né, que eu daqui a pouquinho já vou me despedir de vocês, ficou curioso para saber, para ver como é que está funcionando? Quer marcar uma demonstração com um dos nossos especialistas? Não perca tempo. Coloque, eu vou dar uma de blogueirinha agora, hein, gente? Coloca a câmera aqui no QR Code e não hesite em nos procurar, mesmo que lá atrás, né, há 11 meses, 10 meses, você tenha visto um pouquinho da demonstração do produto, acredite, definitivamente não é o mesmo produto. Como vocês viram, a gente tem lançado e evoluído muita coisa, ainda tem muita coisa legal para vir. Então, a Fernanda acabou de mandar o link aqui também, caso você queira agendar uma demonstração e não queira fazer pelo seu celular, é só vir aqui no nosso bate-papo e clicar também. E aqui, pessoal, eu vou rapidamente me despedir e passar a palavra para as minhas colegas continuarem com vocês, e daqui a pouquinho a gente também vai abrir para dúvidas. Muito obrigada, viu? Boa, Mari. Lu, se você puder passar mais uma vez, vai aparecer uma imagem. Boa, muito obrigada. Gente, vocês viram aí a quantidade de novidades que a gente tem, né? E, pô, a gente queria aproveitar essa oportunidade para contar para vocês que a gente lança, né, novidades não só na admissão, mas no GUP Recrutamento e Seleção com muita frequência. E poucas pessoas sabem tudo que a GUP, de fato, pode oferecer para as empresas, né? Então, não sei se todo mundo sabe, mas a GUP também tem vários serviços de programas corporativos. Como a Ana falou, a gente faz integrações com outros sistemas das empresas de vocês. Então, a gente fez uma página especialmente voltada para vocês saberem literalmente tudo que a gente pode ajudar vocês, que talvez vocês não tenham conhecimento aí no dia a dia, e poderem agendar conversas para ver se todas essas soluções fazem sentido para a empresa de vocês, enfim. Então, eu queria pedir aí, Lari, se você puder mandar no chat, boa, Lari mandou aí, o link da nossa página de upgrade, então info.gup.io/upgrade, vocês conseguem ver literalmente todas as soluções que a gente oferece hoje, também tem funcionalidades extras que vocês conseguem adicionar aos planos de vocês, e se vocês quiserem no dia a dia consultar essa página, é só entrar lá na GUP Comunidade, que tem um bannerzão bem no início, que vocês clicam e vocês conhecem essa página nova aí, se não podem pedir o link aí para o account de vocês, que com certeza ele ou ela passa para vocês, beleza? Lu, se você puder seguir.
E aí, gente, um último recadinho antes da gente ir para as perguntas, que eu vi que já tem bastante coisa lá no Slido. Se vocês quiserem ir votando, inclusive, enquanto eu estou falando, para as que vocês preferem irem mais para cima. Queria contar para vocês que aí, dia 21 e 22 de julho, a gente vai ter um super evento, Gup Conecta. Não sei quem participou no passado, quem já participou de HR for Results. É um momento super esperado aqui por nós da Gup, que a gente convida vários especialistas do mercado. Tem nomes enormes nesse evento, Luísa Trajano, da Magazine Luiza. E eles vão falar bastante para a gente sobre o futuro do trabalho e sobre RHs inovadores, que é o que vocês são. E que a gente pode caminhar para ser cada dia mais, né? Então, eu queria convidar vocês a participarem do evento, é totalmente gratuito, não tem desculpa para não participar. E é só entrar nesse link e se inscrever. E, gente, vai ter uma surpresa inédita, vai ter uma novidade da Gup aí super aguardada. A gente está louco de vontade de contar para vocês o que é, mas só vai ser lançado no evento. Então, fica aí a oportunidade de se inscrever. E acho que é isso de recadinhos meus hoje, gente. Então, vamos para as perguntas. Posso ler aqui para as meninas. Vamos lá. A mais votada, então. A Adriana Casarotto perguntou: qual é a média de admissões do Grupo Soma no mês? Vamos lá, Se vocês gente. quiserem abrir. Oi, estão me escutando? Então, sim. Show. A gente tem uma média aí de 50, 60 admissões a nível corporativo, e aí quando a gente fala de loja, então, a nossa média ela sobe bastante, né? Porque a gente tem muita loja, então ela acaba indo ali para 100, 180, 150. Depende também se a gente tem ali novas lojas, né, abrindo. E também quando a gente considera ali extra natal, ela sobe muito, né? A gente contrata muito ali no extra natal. A gente não ainda passou por esse momento de extra natal via Gup, mas a gente está se preparando ao máximo para o nosso processo ser muito melhor do que era antes, né? A gente até um ponto que no extra natal é uma loucura, né? É muita vaga em curto prazo, muito recrutamento de loja, e também agora a gente tem toda a questão de fazer essa contratação via Gup. Com certeza vai melhorar muito, até porque antes, para cada pessoa que era admitida, era um chamado, o DP cadastrava na RM, até lá a integração vai estar rodando. Então, a gente vai passar por esse momento de uma forma muito melhor a partir de agora. Perfeito, Ana. Obrigada por contar aí, por compartilhar. A próxima pergunta é: quanto tempo demorava para fazer as admissões antes de vocês começarem a usar a ferramenta e quanto tempo está demorando agora? Qualquer uma das empresas que se sinta confortável de trazer. Gente, eu não sei se vocês têm também esse dado na ponta da língua aí, mas, Ana, você sabe dizer mais ou menos? Anteriormente, não, mas hoje o nosso prazo ali acaba sendo 15 dias, mas o que acontece? A gente também tem datas de entrada ali para corporativo, né? E eu falo corporativo porque agora que a gente está mergulhando nesse mundo do comercial. Então, assim, a gente tem datas de entrada até para as pessoas entrarem junto da ambientação, para ter uma experiência ali, né, nesse onboarding. Então, acaba que o nosso prazo acaba variando entre 15, 13, mas sempre ali. E também por conta que a gente contrata estagiário também ali tem um prazo ali de assinatura de contrato de estágio. A gente sabe que nem sempre as faculdades elas conseguem assinar na velocidade que a gente quer, né? Na velocidade ali que a gente precisa daquela pessoa para trabalhar junto com a gente, mas em média seria esse de 14, 15 dias atualmente. Pode compartilhar também um pouquinho do de vocês? Em relação à conferência, né, dos documentos,
Eu cheguei a fazer o cálculo antes, para conferir, né, todos os documentos que a gente solicitava no checklist, era em torno de 30 minutos para fazer a conferência de cada envio, e agora fica menos de 10 minutos, né, que já está tudo lá, é só fazer o check do documento com o que foi escrito no manual, e está tudo certo. Em relação aos envios, né, de documento, para seguir com as etapas, é em torno de 10 a 15 dias também. Só os estagiários que a gente deixa um tempinho a mais por conta, né, das assinaturas, que aí fica em torno de 30 dias úteis para poder colher a assinatura da empresa, da instituição de ensino, né, enfim. Tem uma pergunta bem voltada aqui também, que é: como que foi a adaptação do RH com a ferramenta? Então, vocês falaram um pouquinho de como foi, né, para os candidatos e candidatas admitidos, mas e para os RHs, como que foi pegar o jeito aí? Aqui no Grupo Soma, assim, foi excelente. O time que tocava toda essa parte de recolhimento de documentação foi um sonho, porque realmente era uma loucura de receber e-mail por diversos locais, né? Então, assim, a gente teve uma adaptação muito boa, porque era muito fácil você entrar ali, entender o que tinha sido enviado, o que precisava solicitar novamente, o porquê disso. Acho que o ponto que a gente teve ali de ter a maior atenção foi realmente essa gestão desse contato com esse candidato, né? Desse pré-colaborador, no sentido de entender quais eram as dúvidas dele, para depois a gente começar a montar ali o FAQ, né? Então, assim, alguns pontos que a gente também entendia, no primeiro momento, a gente começou enviando todas as informações por e-mail, mas depois a gente entendeu que no WhatsApp o contato era muito mais rápido. A gente tinha um retorno muito mais rápido ali daquele candidato, ele via melhor, às vezes falava que não tinha recebido um e-mail, ou ia para o spam. Então, assim, a gente foi ali entendendo como é que a gente ia se adaptar a esse novo processo, essa nova ferramenta. Mas, assim, a parte de verificar, receber essa documentação, foi muito fácil da gente se adaptar, porque realmente ele é muito prático. Daí, Adria, boa, fala. Por parte do Will, o RH, né, ele já estava bem conhecido, né, com a GUP, que já faz a parte de recrutamento. Então, para eles foram bom a questão de visualização, né, que eles conseguem ver a que etapa o candidato está, e tudo, se precisar de alguma alteração, enfim, eles fazem lá na plataforma e nos informa. Eles também precisam de pegar alguns dados para abrir chamados, né, específicos, internos, e daí eles já pegam lá também as informações, então ficou bem centralizado, né, para todos, ficou bacana. Seguir aqui. Bom, Ana, as admissões de cargos operacionais costumam demorar mais do que dos administrativos? Então, né, esse é um ponto bem interessante, que na nossa última reunião ali junto da GUP, olhando para os indicadores, né, de admissão, foi um número que a gente acabou surpreendendo, né, porque acaba que eles não têm um número, um tempo maior, porque a gente já entendeu também que a gente ali precisa dar um suporte maior, então quando chega um cargo mais operacional ali, que a gente sabe que pode ser que surjam mais dúvidas, a gente acaba se aproximando mais. Quando a gente olhou o número, foi até um número que, de fato, assim, a gente falou, a nossa percepção era diferente, né? Por isso que é super importante a gente também ser data-driven, né? Muito importante. E aí, de fato, fez todo sentido, porque acaba que a gente presta maior suporte. E, às vezes, a pessoa ali, quando ela está enviando documentação, ela tem dúvida, então ela já recorre. Às vezes, outras pessoas, né, para cargos administrativos, a pessoa vê, eu consigo fazer isso facilmente, acaba deixando para a última hora que ela pode enviar aquela documentação.
Mas quem tem dificuldade já consegue levantar a mão mais rápido e falar, não, será que você pode me ajudar? Eu posso colocar logo documentação? Então, acho que tem esses dois pontos aí e realmente surpreendeu o número, né? Foi curioso. Vamos aqui, então. Bom, a integração com a... desculpa, pulei uma. Como funciona o processo de integração com a folha de pagamento? A empresa é responsável por esse processo? Hoje ele é feito, né, por uma empresa parceira da GUP, que é a Digibi. Então, a gente tem ali, a gente contrata a Digibi para fazer todo esse processo de integração junto da nossa folha de pagamentos. Então, a gente ali no processo de integração foi envolvidos tanto a parte ali, a gente do time de admissão, o departamento pessoal, a Digibi e também a pessoa responsável pelo RM. Todo mundo foi envolvido nesse fórum, mas quem de fato faz ali a parte mais técnica, a API, no nosso caso aqui foi a Digibi. Eu posso complementar também, antes das meninas da Willbank responderem, se elas quiserem responder também, eu vou mandar um tutorial para vocês aqui no bate-papo, que explica que o nosso produto hoje ele é 100% integrável, né? E aí é muito disso que a Ana falou, né? Essa integração ela precisa ser construída ou pelo TI da empresa ou por uma empresa especializada em construir integrações. No caso, a gente tem uma parceria com a Digibi, ou vocês podem contratar qualquer outro player de mercado que também faça isso. Desde que esse sistema que vocês queiram integrar seja capaz de receber as informações que a GUP consegue enviar. Então, precisa ser feita essa análise que é um pouco mais técnica, entendendo o que a GUP consegue mandar e, do outro lado, o que esse outro sistema de folha consegue receber. Então, eu vou mandar para vocês um link aqui que tem esse tutorial sobre as integrações, que ele vai desde a explicação mais básica até a explicação mais complexa, que pode ser direcionada para alguém de TI ou algum desenvolvedor aí da empresa de vocês. Mari, se você quiser continuar falando aí, a pergunta seguinte aqui para a gente era: a integração com a folha de pagamento deve ser feita pela empresa que contrata a GUP? Então, se quiser detalhar um pouquinho como que a gente auxilia aí também. Perfeito. Eu acho que é um trabalho de várias mãos, né? A GUP ela não constrói integrações, a gente vende um software como serviço. Com as APIs ou o webhook, né, que são as maneiras de integrar com outros sistemas abertas e públicas, tá? Então, no caso, se vocês contratarem a Digibi, que é nosso parceiro, aí a gente vai ter um PMO do nosso lado, que é uma pessoa especialista em integrações do GUP Admissão, o suporte da Digibi, que é a empresa que vai, de fato, construir, olhando para os campos, o que vocês querem mandar de um lado para o outro, e precisa ter alguém do lado da empresa que seja um especialista na folha, né? No caso do Grupo Soma, é a folha RM da TOTVS, então eles têm ali uma pessoa que é especialista naquela folha. Então, normalmente, são essas 6 mãos, né? Um pouquinho do lado da GUP, se contratar a Digibi, ou um pouquinho da Digibi, que é o integrador parceiro, e um pouquinho do lado do software, porque a gente não conhece o software que vocês querem integrar, então a gente vai unir esses 3 conhecimentos. Um lado eu conheço a GUP, o outro lado eu conheço o sistema que quer receber os dados, e aí eu tenho o que vai construir essa ponte entre esses 2 sistemas. Perfeito, Mari. A próxima pergunta é para a Ana, e Ana, qual a porcentagem das vagas operacionais que os candidatos não conseguem enviar os documentos? Hoje não chega nem a 5%, hoje é bem baixo mesmo esse volume, porque realmente a gente já criou mecanismos, né? Então, assim, a gente já criou mecanismo, então todo o nosso FAQ, vídeo ali para quando é necessário, e também é muito particular, né? Às vezes a gente faz ali, tem admissões para vagas operacionais e que a gente não tem nenhum problema. Então, assim, isso é muito particular e muito realmente da pessoa que a gente está contratando.
Mas hoje assim, é baixíssimo. Hoje a gente não precisa, por exemplo, vir mais no local presencial, isso não está mais acontecendo. Acho que a gente vem ali, pelo menos as pessoas que estão chegando para a gente, para a parte de admissão, elas estão conseguindo, a gente está conseguindo dar esse suporte de forma online e também está suprindo ali com a questão do FAQ. Gente, outra pergunta é: a validação via OCR está inclusa na plataforma? Mari, se quiser falar essa. Claro, vamos lá. Por enquanto, a nossa plataforma ainda não tem validação de documentos automática, que é o famoso OCR, né? Estamos trabalhando muito duro para isso, já lançamos um baby step, um primeiro passo do que vai ser a nossa validação, que é brilho e nitidez. Então, por enquanto, se o candidato mandar uma foto que esteja muito clara ou muito escura ou que esteja, né, um pouco embaçada, a plataforma já consegue identificar, mas apenas isso. Tá? Então, qualquer coisa diferente... e contraste, obrigada, Lari. Brilho, nitidez e contraste, né? Então, qualquer coisa além disso, a gente ainda não está identificando. O que a gente está desenvolvendo? A gente quer olhar para os principais documentos do e-social, né, que são obrigatórios, e a gente também quer olhar se, quando ele colocar um documento, por exemplo, um RG, é um RG mesmo? Então, validar se aquele documento, de fato, é o documento que foi solicitado, e se os dados preenchidos estão de acordo com o documento que foi enviado. Então, é isso que a gente está almejando ter, mas que hoje, dia 13 de julho, a gente ainda não tem. Tá? Então, é uma evolução do produto natural e a gente quer muito ser líder de mercado em admissão e a gente sabe que esse é um tiro que a gente tem que dar e a gente já tem aí várias pessoas do nosso time olhando muito forte para isso, tá? Eu não sei se a Lari quer me fazer um complemento aí de alguma coisa com relação a isso, mas do meu lado seria isso. Não, Mari, foi super completa. Foi só mesmo a questão dos 3 pilares que a gente já tem hoje: brilho, nitidez e contraste, e a velocidade que a gente está olhando para essa frente, né? Uma vez que a gente sabe o quanto que ela é importante, inclusive para o ganho de eficiência, né? Que hoje a parte de admissão tanto requisita. Gente, perguntaram também para o Will Bank. A gente já tinha feito a pergunta para o Grupo Soma, mas qual a média de admissões do Will Bank no mês? Bom, a gente veio com a crescente aí desde janeiro. A gente tem por volta de 100 admissões mensal. A gente tem 2 janelas de contratações, sempre uma na primeira semana do mês e a última um pouquinho antes do dia 20, e aí que somam aí 100 admissões todos os meses. Essa pergunta eu achei bem legal, tô até curiosa para ouvir, e aí vocês ficam à vontade para responder. Perguntaram: existem outros sistemas que realizam o mesmo serviço. Qual foi o fator que fez vocês escolherem o sistema de admissão da GUP? Do ponto de vista aqui do Grupo Soma, de fato foi a experiência ser mais fluida, né? A gente estava muito satisfeito ali com o GUP, recrutamento e seleção, e realmente para o candidato é muito mais fluido. Ele não percebe, inclusive, que sai de um módulo e entra no outro, né? Para a gente colocar um terceiro fornecedor no meio, realmente sendo que a GUP tinha ali os pontos que a gente entendia que a gente precisava e que seriam atrativos e relevantes ali para o nosso processo, então para a gente fez mais sentido seguir ali com a GUP. A mesma coisa, né? Para poder ficar tudo redondinho num só lugar, né? A gente conversou, né, na época com as recrutadoras, e aí entendemos que seria o melhor, seria a GUP mesmo, e estamos aí, não nos arrependemos. Perfeito.
Pessoal, nosso tempo acabou de terminar. Sobraram algumas perguntinhas aqui no final, mas a gente passa sem problema para as palestrantes convidadas e para a Mari, para a Lari, e manda para vocês essa resposta no e-mail de pós-evento. Mas a gente queria agradecer demais a presença de todo mundo. Vamos mandar aqui no chat mais uma vez o link. Caso vocês queiram agendar uma conversa para entender mais próximo da empresa de vocês, de forma personalizada, como que o GUP Admissão consegue ajudar. E a gente também queria pedir muito, se vocês puderem, dar um feedback para a gente do que vocês acharam do evento. A gente vai mandar aqui no chat também o formulário, e também vamos mandar no e-mail de pós-evento, mas seria muito bom para a gente melhorar esses eventos a cada dia, tá bom? Obrigadíssima, gente. Mandem também, se vocês quiserem, os LinkedIns de vocês aí, é um super momento para troca. E obrigada a todas as convidadas aí. Muito obrigada, pessoal. Obrigada a Ótimo final de vocês, dia para vocês. Obrigada, Ana. Obrigada, Dai, Adria. Um beijo. Beijo. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.